As luzes lançadas pela palestra do Dr. Haroldo Dutra Dias, nobre confrade, que fala sobre os pobres de espírito, mais especificamente sobre as bem-aventuranças, levanta uma luz interessantíssima que vale a pena trabalhar. O que quis dizer Cristo quando se referiu aos pobres de espírito? Quem são esses pobres de espírito? É uma questão interessantíssima de se perceber. Pobre de espírito. Quando pensamos em pobre, pensamos que o pobre é aquele que deseja enriquecer. Pobre é aquele que está reconhecendo a sua pobreza. Quando pensamos nesse movimento, nos damos conta de que o pobre, ele deseja enriquecer-se. Claro, estamos falando de espírito, pobre de espírito. Aquele que vai se enriquecer como espírito, exatamente aquilo que tenho dito em alguns vídeos, que o patrimônio que nós conquistamos na vida é o patrimônio do espírito. Os bens materiais, as situações de vida, tudo o que acontece em nossa existência é para que, após a existência, tenhamos conquistado um patrimônio espiritual, que se divide entre patrimônio moral e patrimônio intelectual. O moral tem a ver com perdão, a paciência, a gentileza, a educação, as boas atitudes, as boas condutas, a ausência de inveja, a ausência de vingança. Todos esses bons sentimentos que constroem um padrão vibratório magnético e energético. Esse é o padrão moral. O padrão intelectual é aquele que desenvolve a consciência, é aquele que nos instrui mais, nos faz conhecer mais, estudar mais, aprender mais, eleva o nosso padrão acadêmico, eleva o nosso padrão de visão de mundo, padrão cultural. Essas são as evoluções. Cultural de um lado, intelectual e do outro, moral. Esse é o patrimônio. Então, aquele que não tem patrimônio espiritual, aquele que não atingiu ainda o grau de intelecto necessário a cada oportunidade na vida, aquele que ainda não atingiu moralmente um padrão mais alto, esse é o pobre de espírito. Esse é aquele que não tem o patrimônio do espírito ainda e que sabe que deve enriquecer. Pobre de espírito, aquele que se sente pobre e que sabe que deve enriquecer, em espírito, espiritualmente falando. Esse movimento do pobre para o rico, no momento em que ele ainda é pobre, ele está percebendo a sua situação, está vendo a necessidade de progredir para a riqueza espiritual. Dele é o reino dos céus. Por quê? Porque ele sabe que deve progredir. Ele sabe que esse movimento de progressão e de desenvolvimento para a conquista de patrimônio de riqueza espiritual é necessário. Então, bem-aventurados aqueles que reconhecem as suas limitações espirituais e que sabem que espiritualmente devem se desenvolver. Eu pergunto uma coisa fantástica que eu gostaria de perguntar a todos que assistem esse vídeo. Esse pobre está encarnado e sabe que deve ganhar a riqueza espiritual. Se ele está encarnado, ele ganhará essa riqueza espiritual, ele conquistará esse patrimônio espiritual na mesma encarnação? Não. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles precisarão futuramente conquistar o patrimônio espiritual. Se eles são pobres de espírito, eles precisam desse patrimônio. O movimento da pobreza para a riqueza espiritual é o que eles vão concretizar em vidas futuras, porque eles sabem que precisam. Dele será o reino dos céus. Não é será. Bem-aventurados os que hoje são pobres de espírito, que reconhecem sua necessidade espiritual de crescer, porque eles futuramente reencarnarão sabendo da necessidade de evolução e um dia será deles o reino dos céus. Está perfeitamente correta a explanação do Cristo, como todas do Cristo, claro, mas
esta interpretação não só reafirma a necessidade de evolução do espírito, como demonstra de forma cabal que elevado é aquele que começa a reconhecer a sua limitação e começa a trabalhar para a construção do patrimônio espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. É perfeito. Os pobres de espírito são aqueles pobres das riquezas espirituais. Quais são as riquezas espirituais? Não são as materiais. Matéria, espírito. Coisas separadas. As riquezas não são as materiais. Cristo não disse, bem-aventurados os pobres materialmente. Não, pobres espiritualmente. Porque eles sabem que devem crescer. Esse ensinamento que nos lança a palestra do Dr. Haroldo Dutra Dias, nobre confrade de Minas Gerais, juiz de direito, pessoa de inteligência absolutamente brilhante, nos debruça sobre o tema sob uma ótica mais clara. Pobre de espírito não é o sofredor. Não é o sofredor, porque o sofredor tem uma palavra específica para designá-lo, que não é pobre de espírito. Jesus Cristo não disse bem-aventurados os sofredores, não, ele falou os pobres de espírito nessa ocasião. E as traduções, em primeiro lugar, pensando, eu talvez devesse ter iniciado essa explanação pelas traduções, que as traduções dizem pobres de espírito. As traduções não se contradizem nesse ponto. Então, o original era esse, a tradução é essa, e a palavra e a expressão são essas. Está correto. Mas, se tivermos uma interpretação mais detida, vamos chegar a essa conclusão, levando em conta um fator muito importante. O ensino do Cristo deve ser interpretado e não pode ser lido ao pé da letra de forma crua. Eis que temos alguns fatores preocupantes. Primeiro, ele falava para uma população que não tinha evolução, nem sequer um milionésimo dele. Então ele tinha que falar de acordo ao que eles pudessem compreender para poder redigir os evangelhos de maneira a que a mensagem permanecesse. Então ele não podia falar da maneira que ele desejava falar. Ele precisava ser compreendido para que as pessoas pudessem anotar e pudessem compilar e reproduzir. Então já existe uma limitação. Cristo não escreveu uma palavra. Os discípulos e os apóstolos escreveram. Então aí já existe uma segunda interpretação. Mas vamos entender que seja uma ótima interpretação. Eram apóstolos. Mas vejam, durante 20 séculos, camadas e camadas têm se sobreposto em cima da palavra do Cristo através de traduções, de deturpações, de textos ligeiramente modificados, de palavras que podem adquirir sentido diverso. Quando eu pego uma palavra e mudo um pouco o sentido, automaticamente eu tenho outra ideia e eu adapto outra frase, outro versículo para encontrar aquela ideia. Eu posso criar uma ideia nova que não existia nos evangelhos, que é o que muitas vezes foi feito. Várias vezes temos a ideia, que desenvolverei em outro texto, em outro vídeo, sobre a questão do Espírito Santo, que é muito importante se ter em conta a deturpação que houve, que aliás falarei sobre ele em próximo vídeo. Mas interessante essa ideia toda dos pobres de espírito, que nos faz entender como a nossa interpretação tem sido curta, como temos nos debruçado pouco sobre esse assunto, como temos tido a nossa mente restrita, fechada, obtusa, nécia, para entender realmente as verdades que se encontram sobre o texto bíblico. Isso é importante que fiquemos com essa ideia clara em nós e que possamos ler com olhos mais abertos. É o que desejo. Paz a todos, fiquem na paz de Jesus Cristo e Deus. Um abraço.